Olá, irmãos. Eu sou o Samuel, auxiliar aqui do Rio de Janeiro, do Ministério Águias de Deus. E bem-vindo ao Pão Semanal. Gostaria de falar com vocês, para quem não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, tá, pessoal? E compartilhe o vídeo que possa chegar para outras pessoas. Você fazendo assim, você vai estar evangelizando, contribuindo, compartilhando o vídeo para alcançar outras pessoas. Nessa oportunidade, gostaria de tomar um tema, e o tema é: não caia neste problema. Um problema que acontece muito, tá? Baseado em livro de Judas, aqui no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé, lutar por aquilo que você recebeu. As pessoas estão esfriando na fé, esfriando no amor, esfriando naquela vocação que foi dada por Deus. E como que isso acontece? Isso não acontece repentino, uma coisa imediata. Acontece com pequenos passos. Você deixa de ir um culto, aí daqui a pouco no outro culto você já não sente tanta vontade de ir no segundo culto, já tu não tem contato mais com os irmãos, no terceiro, quando você vê, você já desanimou, você esfriou, você caiu neste problema que é perder aquilo que você recebeu da parte de Deus. E Judas disse, exorta a batalhar pela fé, lutar. Quando nós queremos uma coisa, nós pelejamos, batalhamos, lutamos e conseguimos. O nosso querido profeta fala de um velho pescador, uma ilustração muito boa, que esse homem, ele era um velho homem do mar, ele viveu muitos anos no mar, pescando, olhando aquilo tudo, o mar, o sal, os peixes, os barcos, e chegou um tempo que o mar já não fazia sentido para ele. Aquilo para ele era uma coisa muito comum e normal. Ele não tinha mais graça, ele fazia por rotina, por um trabalho. E o profeta conta de um jovem que tinha estudado sobre o mar. Ele leu sobre o mar, sobre as águas do mar, sobre o balanço do barco, dos peixes, da grandeza das estrelas do céu. E ele estava maravilhado para poder entrar no mar adentro e conhecer tudo aquilo que ele havia estudado. E quando ele se deparou com esse velho pescador, aquele homem simplesmente falou assim: eu não vejo graça nenhuma no que você está vendo. Veja a diferença, irmãos. Um homem já velho do mar, mas que havia se acostumado com tudo aquilo, não tinha mais graça, não tinha mais o que ele admirar. Mas aquele homem era convicto, ele estava firme, ele queria conhecer. E nós também devemos ser assim, com a nossa vocação em Deus, com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus colocou uma coisa valiosa na sua mão e nós precisamos batalhar por isso. Em Apocalipse 3, versículo 15, eu gostaria de ler com vocês aqui, só para a gente ficar mais firme aqui no que nós vamos falar. Falando a carta da igreja de Laodiceia, aqui a partir do versículo 15, ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Veja isso. Deus falando: eu sei as tuas obras, que você não é quente e nem é frio. Oxalá fosses frio ou quente. Em outras palavras, queria Deus que fosse frio. Deus prefere lidar com a pessoa fria do que morna. Deus prefere lidar com uma pessoa quente do que morna. Porque o morno naquele dia, diz a Bíblia, que ele vai chegar dizendo: Senhor, eu curei no teu nome, profetizei, fiz sinais e maravilhas. Mas Deus dirá abertamente:
para trás de mim, vós, praticante da iniquidade. O frio, quem sabe, como um ladrão da cruz, um homem frio, cometeu muitos pecados, foi levado à cruz, foi condenado, mas ele sabia que ele era um homem que tinha errado, que estava fora da palavra, e ele se rendeu a Deus no último momento da sua vida e alcançou a salvação através de Jesus Cristo. Mas oxalá fosse quente, melhor ser quente, diz a Bíblia. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O nosso profeta fala sobre aquele homem que ele lapidava aquela pedra bruta. Ele tomava aquela pedra, ele ia batendo naquela pedra, batendo, até que aquela pedra tornasse um formato do ouro, ao ponto dele olhar naquela pedra e ele conseguir ver o rosto dele. E é disso que a igreja está precisando, diz o profeta. É disso que nós estamos precisando, de uma experiência real com Deus, de um batismo genuíno com o Espírito Santo. Como disse Deus na carta de Laodiceia, Apocalipse, aconselho-te que compre o ouro provado no fogo. Aconselho-te que busque uma experiência real com o Espírito Santo. Aconselho-te que fica firme na vocação na qual Deus te deu. 2 Pedro 2, versículo 20. Essa escritura aqui eu acho tremenda. Eu acho essa escritura tremenda. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, veja isso, irmãos. Depois de você ter escapado da corrupção do mundo, escapou, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conheceu Jesus Cristo, escapou da corrupção, forem outra vez envolvidos nelas, vencidos, tornou-lhes a último estágio pior do que o primeiro. Escapou da corrupção, conheceu Jesus Cristo, conheceu a palavra, conheceu a mensagem, escapou, mas o que acontece? Volta-se outra vez. E a situação fica pior. Jesus Cristo disse que quando um homem ele é liberto de um espírito, aquele espírito tenta voltar para aquela casa outra vez, e ela achando aquela casa vazia, ele não volta sozinho, ele volta 7 com ele. Se você conheceu a palavra e você volta para um estágio pior. Seria melhor que não tivesse conhecido a palavra de Deus, disse Pedro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Veja isso. O evangelho de Jesus Cristo é uma coisa muito séria. Se você recebeu ele sobre a sua vida, lute por ele, batalha por ele. Batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Disse Pedro, quando você se desvia, era melhor que não houvesse conhecido esse evangelho da salvação. Deste modo sobreveio-lhes o que for um verdadeiro provérbio, se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca voltava ao despojadouro de lama. O profeta Irmão Brana diz na mensagem Entrando em Espírito, se eu não me engano é El Shaddai, mensagem El Shaddai, é uma das novas. Ele diz assim, se o cão vomitou aquilo, porque aquele alimento não fez bem para ele. Se você vomitou a corrupção do mundo, se você vomitou esses vícios, se você vomitou essas denominações, é porque aquilo não fez bem para você, não estava fazendo bem para o teu organismo. O que vale você voltar ao vômito, comer aquilo que você vomitou outra vez? Não vai te fazer bem, muito mais ainda. A situação vai piorar. Então, deixo a minha mensagem aqui para você que está titubeando na fé, você que está aí
pelejando por dois caminhos. Escolha o caminho correto. Escolha servir a Jesus Cristo. Escolha batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos, e que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo.